Título 10. Das citações e intimações. Capítulo 1. Das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á, por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará: Inciso 1. O nome do juiz. Inciso 2. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Inciso 3. O nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Inciso 4. A residência do réu, se for conhecida. Inciso 5. O fim para que é feita a citação. Inciso 6. O juiz e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Inciso 7. A subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará: Inciso 1. O juiz deprecado e o juiz deprecante. Inciso 2. A sede da jurisdição de um e de outro. E o fim para que é feita a citação, com todas as especificações. Inciso 4. O juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz de precante, independentemente de traslado, depois de lançado com praça de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida, para o fim previsto no artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado. Inciso 1. Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Inciso 2. Declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á, por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com a hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com a hora certa, se o acusado não comparecer,
ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada sua formação quando realizada a citação do acusado. Primeiro e segundo. Revogados. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Parágrafo 2º e 3º. Vetados. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes deste Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, no inciso 1º, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e, no caso de no inciso 2º, o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará: inciso 1º. O nome do juiz que a determinar. Inciso 2º. O nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. Inciso 3º. O fim para que é feita a citação. Inciso 4º. O juiz e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. Inciso 5º. O prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação. Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312. Parágrafo 1º e 2º. Revogador. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória,